E aí, pessoal, preciso falar sobre o momento financeiro, as discussões sobre toda a relação financeira do futebol com a pandemia e como o Grêmio está caminhando totalmente numa linha diferente dos outros clubes brasileiros. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre o Grêmio e a gestão do Grêmio que está contrariando a lógica e indo para um outro caminho. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Nós estamos vendo a movimentação dos clubes brasileiros, sobretudo os grandes clubes brasileiros, e a dificuldade da receita, né? Na receita e principalmente na forma como está gerindo a crise. Nós já vimos demissões em todos os lados. Hoje foi o dia, por exemplo, do Internacional ter que demitir, porque sabe da grande dificuldade que os clubes estão enfrentando para poder honrar seus compromissos e obrigatoriamente esses clubes estão diminuindo de tamanho em razão disso. E eu vou passar para vocês qual é o procedimento do Grêmio e como o Grêmio está fazendo isso de forma diferente. Nós já vimos Flamengo, Botafogo, Vasco da Gama, o próprio Fluminense, agora o Internacional, os grandes clubes brasileiros todos tomando o caminho da diminuição do seu grupo de colaboradores e enxugando suas despesas. Essa tem sido a tendência. Olha só como o Grêmio procedeu. A gente pode dizer que o Grêmio montou uma forma de sustentabilidade utilizando praticamente todos os remédios jurídicos que o governo está colocando, né? Essas MPs que permitem que exista suspensão no contrato de trabalho, que exista também essa forma de relocar as despesas, baixando o número, em cima basicamente de suspensão dos contratos de trabalho, também a redução de salários, e o Grêmio está fazendo uso dessas ferramentas jurídicas, e esse é o ponto, não vai demitir nenhum funcionário, porque o Grêmio entende que essas medidas, e naturalmente isso é visto de mês em mês, o Grêmio entende que essas medidas precisam ser recolocadas daqui a 90 dias, 120 dias, para que se tenha uma ideia geral. Hoje, o que o Grêmio pensa? O Grêmio pensa, primeiro, na responsabilidade social que o clube tem em relação à sociedade, e faz isso tentando preservar os empregos. Para isso, o Grêmio suspendeu 50% do seu quadro de praticamente 400 funcionários e colocou eles dentro dessas medidas de segurança do trabalhador colocadas pelo governo federal para se manter os empregos. O Grêmio aprova isso, fecha com isso para tentar resolver as suas questões. Estão esses funcionários na escola das categorias de base, na própria escolinha, em lugares onde nesse momento estão fechadas, sem atividade. E o Grêmio coloca nessas atividades isso. Um ponto importante também, os gestores do Grêmio, o Carlos Amodeu, os principais gestores diminuíram seus salários em 25%. Diminuíram seus salários, não é pagar depois, não. Diminuíram seus salários, cortaram na própria carne, o que a gente precisa valorizar. O Grêmio acredita que perto de 90 dias a gente possa ter a normalidade dessas coisas. Criando isso, o Grêmio não precisa recontratar. O Grêmio tem esses profissionais e vai, de certa maneira, contar com eles ainda. O Grêmio não quer diminuir, porque acredita que já é um clube enxuto e tem, nesses perto de 400 funcionários, um número importante para trabalhar. O Grêmio fez todas essas movimentações em conjunto com os sindicatos das categorias, o que é muito importante também, e segue negociando em todos eles para poder fazer isso. Nesses casos de diminuição de salário, que o governo paga uma parte, o Grêmio ainda complementa o de todos os funcionários, ou seja, os funcionários que ganham até R$2.000 continuam recebendo de forma integral, o valor inteiro, porque o Grêmio vai ali e faz essa diferença. A gente precisa, e quando a gente fala desse assunto, a gente precisa valorizar, né? Porque a gente está vivendo, a gente sabe das dificuldades, sabe, por exemplo, da necessidade muitas vezes, e todas as empresas estão passando por isso e demitindo. Então, mais uma vez, os parabéns ao Grêmio, a forma como o Grêmio conduziu esse processo, porque não é fácil de fazer, é muito difícil, todos estão muito impactados e preocupados, mas o Grêmio fez isso de forma importante
e está contrariando basicamente todas as indicações ou os indicativos dos outros clubes brasileiros, o que é uma situação que a gente precisa valorizar, porque o Grêmio está, em nome da preservação dos salários, em cima da responsabilidade social do clube, fazendo essa ação. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não deixa de seguir o canal.